Fala galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Veja Bem Mais. E hoje, bom, vamos direto ao assunto, né? Não ficar enrolando mais. Já passou quanto tempo do episódio? Mentira, a gente não demorou muito, não foi rapidinho. Né? Hoje o tópico é empatia. E aí, vocês estão ansiosos por esse tópico, Pedro? Eu tenho. Você é uma pessoa empática, Pedro? Opa, vai. Eu acho que até demais em certos momentos. Nossa, Santo César. Os mais empáticos são os ouvintes, que só nos escutam. Justo. Vocês querem dar alguma mensagem antes, falar alguma coisa? Ou querem... Só acho que lembrando novos ouvintes aí, possíveis oriundos do outro podcast, Veja Bem. Como chamava o cara? Sempre esqueci o nome dele. Sei lá, velho. O Clóvis de Barros. Clóvis de Barros, né? Aqueles que ouviram a recomendação dele no episódio Flow, estão chegando agora, ou ao segundo, terceiro episódio, bem-vindos. Sim, novamente. Obrigado por ter ficado. Agradecemos a compreensão e empatia de ficar aqui, mesmo sabendo que foi um erro dele. E nos recomendem. Acho que para continuar aqui com o nosso público aumentando e maiores chances de crescer o programa, precisamos sempre da recomendação aí de vocês em relação a outras pessoas que já estão no mundo dos podcasts ou que vão começar agora. Então, quem puder deixar um review lá no iTunes ou na plataforma que escutar, umas estrelinhas, uns comentários positivamente empáticos, são sempre bem-vindos. Aproveita o tema. Isso. E para quem quer dar um passo além, ter uma compaixão, o nosso link pro Pix está nas referências. E temos o programa de padrinhos ainda, a partir de R$5 por mês. Tem alguns benefícios. O melhor deles é que vocês dão força para continuar o projeto. É isso aí. Isso é bem importante. Essa é a mensagem desse episódio, aproveitando o sentimento do tópico. E sem vídeo. Uma maneira de ter menos empatia com a gente é ver as caras. Isso aí, Não vamos estragar as coisas. A morte da empatia. Bom, então vamos começar o episódio. Então, por que a gente escolheu esse tópico? Por que a gente escolheu falar sobre empatia hoje? Na verdade, eu fiquei impressionado com o fato do César ter sugerido o tópico. Eu nunca imaginei o César pesquisando um livro por empatia. Você me perdoa. Isso é porque você não se colocou bem no meu lugar. Eu imagino isso. É contexto, né? Você falhou na projeção. Né? Você não é empático, ele é. Hoje vamos realmente chegar ao verdadeiro sentimento empático. Que o mundo se tornou. Essa ideia se originou no episódio acho que da fama, em primeiro lugar. Por essa questão de como a gente se conecta com celebridades famosos, no sentido que são relacionáveis, nos imaginamos no lugar deles, mas ao mesmo tempo sabemos que são parte de outra categoria, tudo aquilo que a gente falou. Então isso acho que já passou muito para a questão de empatia, como realmente nos colocamos no lugar dos outros, mas ao mesmo tempo sabemos que não pertencemos a esse lugar, ou não podemos pertencer. Esse paradoxo aí foi o primeiro momento que eu pensei, isso poderia ser melhor explorado. Mas o que realmente martelou a decisão de olhar isso mais nas raízes é o episódio de Meritocracia, parte 1 e parte 2, que não escutou ainda. Estão lá no site, nos feeds, Spotify é onde você preferir. Só acessar. E nesse episódio a gente falou bastante da questão... Bom, como a gente define, né, o que é meritocracia, como alguém realmente merece algo, qual é o papel da sorte em tudo isso. E a gente terminou na parte 2 falando dessa questão de como vivemos numa sociedade onde julgamos, ou há uma cultura de se julgar outra pessoa pelo sucesso conquistado, e não pelas possibilidades que levaram àquele sucesso, oportunidades, privilégios, aquela coisa, quem é médico tem os parabéns, quem trabalha no caixa de um fast food tem um certo sentimento de que só tá ali porque
não se esforçou o suficiente para virar médico. O que vai muito em contra essa ideia de meritocracia não, de empatia, que é de realmente tentar imaginar a vida daquela pessoa mais complexa, de maneira mais complexa, né? De não ser uma coisa que decidiu ficar vendo Netflix o dia inteiro em vez de estudar. Nasceu numa certa família que tinha certos incentivos e num bairro, situação social, com um cérebro desenhado, por assim dizer, de certa maneira, que propicia mais atenção a um tipo de coisa do que outras. Enfim, toda eu acho essa que expansão aí do que significa ser a outra pessoa, em vez de só olhar o resultado, principalmente de carreira financeira, de essa equação aí, muito dinheiro, muito celebridade até, igual a mérito, e falta disso é um desmérito, de uma maneira simplista, sem realmente se colocar no lugar da pessoa, imaginando toda a sua vida e não só o resultado momentâneo financeiro ou só profissional, ou né? o que seja daquela pessoa naquele momento. Eu senti, desculpa cortar, mas realmente pesquisando para esse episódio, né, já aproveitando um pouquinho do gancho do César, eu vou falar realmente essa perspectiva de enxergar a pessoa realmente como se fosse um personagem de um romance, né? Toda a sua complexidade e tudo. Acredito aí que realmente dá um horizonte diferente para se observar, igual você falou, do contexto do próprio caixa ou do médico, esse tipo de coisa. É a mesma coisa de entrar num rio raso, né? Você acha que vai passar, mas você acha que é um rio raso, mas você pisa mais fundo do que você imagina, sabe? Começa raso, né? Mas começa raso. Do rio. Bom, o curioso aqui é que esse foi o gatilho. Como explorar, por que chegamos nessa dinâmica de pensar em resultado mais do que realmente se colocar no lugar da outra pessoa de maneira profunda, usando a analogia. Mas o curioso é que começou assim, mas eu me deparei com um livro chamado Contra a Empatia, que chamou muito minha atenção e provavelmente vai ser o que a gente vai mais focar hoje. Que tem todos esses lados positivos da empatia, que são acho que até intuitivos de certa maneira, mas também existe uma abrangência um pouco explorada. Mas também existe um lado negativo, que é onde a gente está, acho que o real elemento veja bem do episódio, que é o que a gente vai explorar hoje. Então a razão de ter um episódio realmente inteiro dedicado a isso, além dessa expansão do entendimento do conceito, é explorar o lado negativo que está sendo recentemente mais estudado e é pouco falado, principalmente no idioma português. Eu vi poucos artigos falando disso. Mas no mundo anglofônico tem, além desse livro que chama Contra a Empatia, tem vários outros psicólogos, sociólogos, tentando separar o trigo do joio aí no sentido, é vendido como positivo, mas é mesmo realmente tão positivo assim, em todas as circunstâncias? Veja bem. Vai terminar o episódio detestando todo mundo. Empatia pra ninguém. É. Bom, agora que a gente definimos aí a razão, o porquê da gente falar sobre isso, vamos pra pergunta clássica? Bora. Pedro, César? Contra. Vocês são a favor ou contra a empatia? Então, o livro que eu li chama Contra a Empatia. Eu sou contra por causa do Facebook, as pessoas falando de ter empatia toda hora. Já peguei raiva já, então sou contra. Virou hater. Virou hater da empatia. É que vocês não viram meu irmão nas redes sociais, por isso. Nossa, o irmão do Pedro é engraçado. Eu gosto de ver. Contra-exemplo. Ou melhor, o cara do contra-empatia é ele mesmo. Eu gosto de acompanhar nos comentários. Antipático. Sim. Eu sou, assim como meritocracia, a favor e contra. É uma ideia bonita, né? Mas sempre assim. Acho que tudo é uma ideia bonita. Que tudo que não é realmente controversial, como racismo, depois de uma exploração profunda, não tem como ser totalmente a favor, totalmente contra. Eu já fui muito a favor, já fui muito contra. Hoje eu tô no contra mesmo. Eu tô no contra ainda. Nunca vou ter empatia por você, vou lembrar disso. O objetivo aqui é que vocês também cheguem nessa conclusão no final. Eu aposto que a maioria deve ser bem mais a favor agora do que contra, tirando o irmão do Pedro. Ele já naturalmente ele já tem o dom já. Mas como a gente chega nessa dúvida, acho que a raiz do negócio é a dúvida. Como que a gente gera dúvida sobre a qualidade de certas coisas? Pelo que você falou, já comecei a matutar umas ideias. Eu vou esperar você colocar aí a Continue escutando. Vamos ver. Então vamos lá, o que exatamente é empatia aí? César, como você
viu no livro que você falou. Que é contra a empatia. Eu, na verdade, não vou referenciar o livro ainda não. Acho que a primeira coisa que tenha sido dito sobre isso é como de praxe. Que o conceito não é novo, como todos podem imaginar, diferente de meritocracia, mas a palavra em si, empatia, ela é relativamente nova no sentido, vem da raiz, vem de uma palavra grega chamada empateia ou empateia. Que é paixão, né? Isso, que o en é de envolver algo, né? E o pateia vem de patos, que no grego é sentimentos. Né? Então é um em sentir, o sentir em, que é essa coisa de paixão, de projetar sentimento, né, melhor dito, que até começo do século XX, pelo menos seguindo a literatura ocidental era usada mais como projetar emoções em coisas inanimadas. Como sentimento de inanimados ou animais, né? Como projetar, antropomorfizar um cavalo, um cachorro. Isso era chamado de empatia, de projetar que tinha sentimentos também, tinha ou mesmo de, sei lá, uma carroça brava, algo nesse sentido. Eles usavam como empatia, que é colocar os seus sentimentos em algo, não necessariamente outros humanos. E aí, em 1904, segundo minhas referências aqui, 2 psicólogos americanos traduziram de uma palavra alemã que também vem do grego, chama Erfüllung, que é sentir em. E eles passaram a usar pela primeira vez como projetar sentimentos de humanos em outros humanos. Em 1904 foi a primeira vez que realmente usaram nesse contexto mais acadêmico, psicológico, de se projetar em outra pessoa. Foi aí que, mas foi aí que surgiu o termo empatia? Não. Empatia existia no grego. Em inglês, a primeira vez, sim, foi em 1904. Empathy. Você falou disso daí, o que eu vi foi mais um sentido, pelo menos em relação ao que eu pesquisei. Claro que já tinha um equivalente, o César falou, a versão oriental, etc. Só que eu vi que também o pessoal falou mais no sentido de coesão social, né? Não sei se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido. Então, nesse sentido, necessariamente não. Eu vi falando muito de tribo, principalmente da África, algumas tribos da África, que não é esse mesmo termo, né? Mas seria uma ideia parecida com isso, mas seria mais como uma ferramenta de coesão social. Então, aqui, o conceito, essa coisa de realmente se olhar a outra pessoa como a gente entende hoje, conseguir se colocar no lugar dela, é algo... Entre aspas, novo. Não. A palavra que a gente usa hoje, que significa exatamente isso, é nova, mas a ideia e o sentimento em si mesmo são tão velhos quanto a própria humanidade. Não necessariamente só a humanidade. Essa capacidade observada em animais também. Principalmente macacos. Mas sim, a evolução desse sentimento, quer dizer, a raiz do sentimento está em base evolutiva. Se não fosse a nossa capacidade de realmente se colocar no lugar do outro e ajudar um ao outro, muitos dizem não haveria civilização. Até alguns... Isso é talvez um tópico para outro episódio, mas muitos definem civilização como realmente a capacidade de ajudar um ao outro. Porque se tivesse cada um por si, não teríamos cidades, países... Só os bárbaros. Eu vi umas coisas principalmente assim. Pessoas que não estão relacionadas a você, né? Porque o conceito tribal é da minha família, eu cuido, eu protejo. Sim, exato. Mas uma vez que você sai da família nuclear ou mesmo parentesco, se não for essa capacidade de ver o outro como parte de algo... Algo em comum exato. Não... é inimigo. Passou da linha aqui, meu filho, é porrada. O que é curioso é que é um sentimento que realmente ele está otimizado no sentido tribal, porque você consegue realmente, assim como a atenção, essa capacidade, só que a gente vai falar mais em profundidade daqui a pouco, mas é uma coisa limitada. Sim. Você não consegue sentir intensamente da mesma maneira por todos que você vê. Sim. Nossa, se conseguisse, meu Deus do céu, amigos desses. Exato. Você ia ter vários sérios problemas. Acho que eu ia falar, tá um lado bem negativo. Você não conseguir viver. Você vai encontrar. Esse, na verdade, é um dos lados negativos, mas sem spoilers por enquanto. É só pensando de maneira evolutiva, essa capacidade, sem usar palavras. E a palavra antes era simpatia, compaixão. Não, misericórdia não, porque já é. Enfim, mais palavras, pobre isso, como vocês... Eu vi até que acho que... É aquele tipo de coisa que você olha e você reconhece. Tinha algum filósofo que tinha... Era o que ele definia...
A forma que ele definiu, acho que simpatia é muito parecida do que a gente falava. Simpatia, acho a palavra mais comumente usada como o que a gente entende como empatia hoje. Mas se você olhar E não a vassoura atrás da porta, viu, gente? Simpatia. Você for ler os Vedas aí, o budismo, o Jesus, você não falou de empatia, quem falou? Então não é nada novo, não. Mas a palavra em si, que significa especificamente isso, ela foi estreitada, por assim dizer, no século XX, e estudada, e aí está a grande virada de chave a partir da década de 40, de 50. Começaram a fazer experimentos realmente. Nossa, então é muito recente para os estudos contra o sentimento de empatia. E não coincidentemente, o que aconteceu depois da década de 40, 50, ou antes, quer dizer, imediatamente antes. Teve um conflito mundial aí muito grande que ninguém realmente conseguia entender como podia matar tantas pessoas de certas etnias de maneira tão antipática, por assim dizer, ou sem empatia. Então foi aí que o interesse psicológico, sociológico realmente aumentou, porque a chave era como os nazistas conseguiram fazer o que fizeram. Sim. Como eles não conseguiam realmente enxergar outras pessoas como humanos. E aí veio todo esse estudo e a formalização que ainda hoje, por mais que tenha tido um foco maior desde então, nos últimos 70 anos, é uma coisa pouco estudada relativa a outras coisas, como a gente já falou aqui, ansiedade, depressão, outros quadros. Essa questão da empatia, por ser algo mais parte do que a gente chamaria de psicologia positiva hoje, é uma coisa ainda de nicho e que não tem consenso. Se você olhar vários dicionários ou fontes, jornais acadêmicos sobre definir empatia, você vai encontrar várias definições. Então não é algo escrito em pedra, martelado, não tem um consenso, como a maioria das coisas, mas no espectro de coisas que tem mais consenso e menos consenso, empatia está bem no começo do espectro. Quase como assim, justiça. Nossa. Amor. Eu vi muita gente falando que até ligando, acho que já é outro assunto, mas ligando a empatia até pra moral em si. Fala que meio que não tem como existir um sem o outro. Sim, é meio efêmero, assim. O conceito todos entendem vagamente o que é, mas você vai definir, assim, em palavra, mais palavra, vírgulas, etc. Ele já é um pouco mais difícil. Mas tem como categorizar de maneira mais útil, que é o que esse autor aí do livro, agora já trazendo ele, outras várias referências fazem, que é... Posso dar um chute? Seria? Como se divide a empatia. Em vez de uma coisa só, na verdade, ele está dividido em duas grandes outras coisas. Porque o único que eu tô vendo aqui é que a gente vai cair muito na questão de projeção, não? Sim. Sim. Mas é mais que isso, a capacidade de sentir algo, de entender algo. E aí que está a grande divisão. Hoje, se for no Wikipédia ou nos dicionários aí mais famosos, você vai ver que a abertura da empatia está entre empatia afetiva e empatia cognitiva. Sendo a primeira capacidade de realmente sentir o que o outro sente. Alguém está chorando, você chora junto. E o outro, cognitiva, é a de realmente entender a situação em que outra pessoa está. Então não é necessariamente sentir, mas é entender, vamos dizer, completamente assim. Isso daí já dá uma distinção bem clara mesmo, quando você vê principalmente a forma que lida com problemas no mundo real, sei lá, pessoas carentes, esse tipo de coisa. Só com essa chave aí eu já tô vendo que... Sim. E essa, na real, é o grande elemento aí, veja bem, que é contra a empatia, que é o nome desse livro aí. Ele não é contra ambos tipos de empatia, é mais contra o primeiro tipo de empatia, que é o afetivo. Certo. A empatia cognitiva, a empatia racional, também como conhecida, é o que ele está advocando no livro e é o que mais estudos hoje têm contribuído para mostrar que realmente faz mais sentido. Isso vai lembrar muito o nosso episódio antiguinho aí, que eu vou até lançar como... Lançar não, vai estar como primeira referência aí no feed, que é o altruísmo efetivo. Que quem tá com a gente há muito tempo aqui vai lembrar que tem a ver com... Tem outra coisa também que eu vi bastante ligando a empatia. Que é o altruísmo efetivo. Falando de altruísmo de forma geral. Então, e aí por isso que a gente vai cair lá naquele tema de o que é efetivo e o que é pouco efetivo. Então, cognitivo é esse de você entender, compreender, sem necessariamente sentir.
Que é o que, coincidentemente, os terapeutas fazem, né? Sim. Se o terapeuta fosse desesperar junto com você... Ia ser 2, né? Eu vi o cara falando que, tipo, não tem como você vai, sei lá, psicólogo, terapeuta, uma forma mais absurda, como usando outro tipo de exemplo, você vai num médico, Sim. você tá com o seu braço quebrado, você não quer que o médico sinta exatamente o que você está sentindo ali. Porque se tá as duas pessoas na mesma condição, não tem como uma ajudar o outro de verdade. Até porque você já tem que sentir e entender são coisas São coisas completamente diferentes, distintas. Isso. Então a chave aí da diferença é essa. Uma é puramente emocional e a outra é realmente cognitiva, é racional até certo ponto, mais elaborada. A primeira, sei lá, me parece meio como vai, sei lá, tipo, compaixão, sabe? Então, aí vamos entrar nos detalhes. Então, empatia hoje está aberta aí entre 3 tipos, alguns dividem até em, quer dizer, em 2 tipos, alguns dividem até em 3. Então, eu vi um negócio de 3 que eles falavam que era emocional, cognitiva Então, eles falam compassiva. Que é compassiva, assim. Que aí, bom, é coisa de definição, como sempre, mas eu não vejo muita diferença entre empatia compaixonada ou compassiva, sei lá, com compaixão, que já descreve bem a ideia que representa, que é... Então vamos lá, falando hoje como se entende de modo geral. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro cognitivamente ou emocionalmente. Certo. Simpatia seria o que definem como sua capacidade de se sentir mal, não se sentir, de ter uma reação contra o que a outra pessoa está sentindo. Então você não entende perfeitamente, você não está sentindo uma coisa, mas você sabe que é ruim. Sabe que dói. Tá ruim, pra ser um pouco mais informal não vai aqui. meter o dedo na ferida. Você sabe que tá foda pra outra pessoa. Você fala, porra, sinto muito. Realmente deve ser difícil, mas sem você pode realmente... não entender, pode não conseguir ajudar, mas você... Sem realmente adentrar naquilo. Sim. Outra analogia que eu vi num audiolivro aí, que também tem umas referências, é de... quando alguém tá num buraco, simpatia, você passar do lado e falar, porra, que merda, hein? Foda, Sinto muito, desejo sorte em sair daí, quanto antes. E a empatia seria você entrar no buraco e escutar a pessoa, realmente estar ali com ela, mas ter uma escadinha junto pra ajudar ela a sair depois. Eu vi um vídeo de um trechinho assim, tem até animado que ele mostra a mesma coisa. Não sei se é do... Sim, é baseado no... Bom, se é baseado diretamente eu também não sei, mas eu vi esse vídeo aí também. Mas o audiolivro fala um pouco mais em detalhes do que seria isso. Mas é uma boa maneira visual de imaginar. Você passa pelo buraco e fala, porra, sorte aí. E o outro é mais... pelo menos você não morreu, né? E vai embora. Passa no buraco, igual o Nelson. Tipo, quem te deixou aí merece uma má pessoa, merece vingança. O cara sentado no buraco. É o tapinha nas costas. Você validar a pessoa. É o tapinha nas costas. Falar, pô, sinto muito por você. É quase como com ter pena, assim. Entra nisso. Só quando você tá conversando com alguém, a pessoa tá desabafando e você foda. Tudo que você fala é foda. Só concordo, assim. Então, isso é meio vago ainda porque tem níveis, né? Sim. Mas, no geral, simpatia hoje tem até uma conotação meio negativa, no sentido fake, assim, você tá ali só escutando e sorrindo ou fazendo cara de que merda. Enquanto empatia, você realmente sujar as mãos, entrar ali, e aí se divide na maneira emocional e cognitiva, ou cognitiva. E compaixão é comumente definida como um ato. É um sentimento que leva a um ato. Então você ajuda a pessoa efetivamente de alguma maneira. Você dá a mão, dá dinheiro, faz alguma coisa. Você teve compaixão. Você atuou em razão daquilo que você presenciou. A gente pode chamar de empatia essa... Qual é o adjetivo? O quê? Compassional. Compassiva? Compassiva ou compassional? Compassiva. Ou você pode chamar de compaixão, e que muitos dizem a empatia seria o primeiro passo para a compaixão. Então, para nossos propósitos aqui, vamos definir só dividido em 2 e compaixão como sendo um terceiro passo, por assim dizer. Um próximo passo. Então, essas são as diferenças semânticas e etimológicas das palavras. Bom, então, definido aí esses exemplos, esses 3 aí, sendo que o último a gente vai encarar mais como compaixão mesmo. Como que funciona isso biologicamente aí no nosso cérebro? Ninguém sabe. Beautiful. Sempre assim. É que nem você falou, né? Esse é um dos campos que tem
crescido bastante na casa de estudo. Eu ouvi muito filosófico, principalmente na psicologia e neurociência. Isso. Também deve ter alguma coisa relacionada à parte sensível, né? Não tem como fugir disso. Isso é comportar como funciona o amor, como funciona a tristeza. Tá lá. Tem muitas áreas do cérebro necessariamente linkadas e é extremamente complexo você falar essa parte aqui ou esse neurônio aqui. Até porque de vez em quando tem a mesma reação no cérebro, só que não quer dizer que necessariamente a pessoa vai ter a mesma, né? O que se sabe, de novo, evolutivamente faz sentido e temos essa capacidade porque realmente teve algum benefício genético, que é realmente se dar bem em grupos menores. E aí tem esse paradoxo de... poder sobreviver. O grande paradoxo é esse, de que faz todo sentido em todas as perspectivas biológica, genética, social em grupos pequenos você valorizar pessoas próximas a você. Sim. Agora você expandiu isso para outra cidade, para outro estado, outro país, algo que é limitado por ser, assim como a atenção, algo que você precisa prestar atenção, quer dizer, como atenção você precisa prestar atenção, você precisa dedicar parte do seu cérebro a realmente processar aquilo, entender aquilo. Você chega nesse paradoxo aí de como você desenvolveu algo para grupos pequenos e agora mora numa tribo global. Como você dá esse jump aí, esse salto tão grande, quando a gente sabe biologicamente a evolução não foi tão rápida como socialmente. Sim. Mas voltando a focar no cérebro, o que se sabe hoje que não era sabido antes é que existe um negócio chamado neurônios espelhos, que não explica completamente ou isoladamente o processo de empatia, mas desde 1994, 96, se tem esse dados e foi feito em macacos também, de que tinha um macaco olhando outro macaco fazer alguma coisa, ativava a mesma parte do cérebro. Seja bocejando, seja sentindo dor. E aí a gente sabe também quando vê vídeos de acidentes ou algum filme de tortura, lembra daquele Cassino Royale com 007? Achei que ele ia falar o Albergue. Não. Aí já... Esse, principalmente pro público masculino, naquela cena do 007 levando... O que era? Era uma corda nas bolas. Não, era uma corda. Uma corda de navio no saco. Os testículos. Testículos. Pra que enfiar... Como é que chama? Agulha na unha, filho? Farpo de bambu embaixo da unha. Esses neurônios espelhos, eles explicam mais essa reação meio que imediata de... Realmente você sente... Não é que você sente a mesma dor, mas você dispara a mesma parte do cérebro. Então, esse espelhamento aí é uma das explicações, um dos elementos que fala como funciona a empatia. Acho que uma coisa falar que nem, por exemplo... Não é empatia, mas que nem quando o bebê começa sempre imita a mãe, imita o pai, quando começa a falar, é a mesma área. Sim, se a mãe boceja, o bebê boceja. Sim. Esse é um neurônio espelho, mas isso... Aí, ó o bebê bocejando aqui. Cadê as câmeras? Ainda bem que não tem vídeo. Mas isso ainda é algo pouco entendido, tá sendo estudado ainda, e não é nem de longe o que explica. Você fala, isso, se eu tirar isso da parte do cérebro de alguém... você não vai ter empatia. Meu Deus, cuidado que vocês vão criar isso. Vocês não querem começar a tirar as coisas. Não é bem isso. Você lê empatia igual neurônios espelhos, não. É mais uma reação tipo aquele martelada no joelho. Só acontece. Tá lá, filho. Acontece. É algo que tá ali, mas não é o que explica totalmente. Até porque, como a gente sabe, tem pessoas são mais empatéticas do que outras. Isso... Empatéticas, parece um xingamento, não parece? Não, empáticos. Empáticas, empatéticas. Patético. Pathetic. Eu tô pensando em inglês. Mas, enfim, tem sim uma densidade aí de certos neurônios numa certa região que correlaciona, não é necessariamente causacional, com pessoas que respondem de maneira mais imediata ou mais intensa do que outras. Tem até um termo para pessoas em inglês, não sei como traduz, mas em inglês chama empath. São pessoas extremamente sensíveis à dor e ao sofrimento dos outros. E tem os sociopatas, que estaria no outro extremo. E também dizem que tem menos densidade de massa branca no cérebro. Massa branca não. Na verdade, certa região do cérebro tem menos densidade de neurônios do que essas outras pessoas no outro extremo têm. E pessoas com autismo também, que
como a mídia já representou em vários momentos. Eles entendem muito bem a lógica de certas coisas, mas não a emoção das coisas. Mas isso tem um pouco de mito, porque tem uma outra condição chamada alexithymia, que é o termo em inglês, em português não sei, mas que é a capacidade de entender as próprias emoções. E isso acontece com mais frequência em pessoas com autismo do que em pessoas sem. Então, pessoas sem essa condição, 10% delas têm essa característica de entender pouco as próprias emoções, de não saber se está bravo, se está triste. Você sente sem saber exatamente o que está sentindo, sem conseguir nomear aquilo. Mas quem está no espectro é 50% que tem essa mesma condição. Porém, se você separar essas pessoas, você pega os 90% da população, digamos, normal, entre aspas, aí, e 50% da população sem essa condição, alexithymia, de autístico, você observa o mesmo nível de empatia de ambos lados. Então não é que o autismo necessariamente causa uma falta de empatia, mas quem tem autismo tem uma maior propensão a também ter essa outra condição, que é não entender os próprios processos emocionais. Ele não entende os próprios? Isso, não saber se está bravo, se está ansioso. Chega ao contrário. Não. Essa condição de não entender é alexithymia. E isso também acontece na população sem autismo, porém numa taxa bem menor, de 10% comparada a 50%. Então de novo, correlação, não causação. Mas sim, voltando, biologicamente tem bases, mas ainda é pouco entendível, é pouco entendido, na verdade. Muitos estudos acontecendo com esse máquina de ressonância magnética, eletrodos no cérebro, mas assim como a inteligência, ou o amor, ou a tristeza, não dá pra você falar... Então ainda é uma máquina pra ser desbravada. É, né? Esse botãozinho aqui. Existe um norte. Existem várias correlações já que pode indicar maior propensão ou menos propensão, mas falar essa área aqui... X ou Y não tem. Tá longe. Mas é uma capacidade inata do ser humano, isso sim já está bem definido. A gente nasce com ela e desenvolve ela ao longo do tempo, baseado nessa emulação dos outros ao nosso redor. E ao nosso redor é chave aí, porque é realmente uma questão de proximidade. Esse experimento aí com bebês e macacos que emulam o que outros fazem é só com macacos e outros bebês ou pessoas que o bebê ou o macaco conhece. Se você mostrar vídeo de outros macacos, não tem reação nenhuma. Se você mostrar outros pais bocejando, que não seja o pai do bebê, os pais do bebê também não bocejam. Então é uma coisa de proximidade, uma coisa bem tribal ali, de emular pessoas ao seu redor, outras espécies também ao redor. Mas se você saiu dessa bolha aí... então a gente já cai, já sabe que tem uma vertente biológica e agora a gente já sabe que tem uma social também. Sim, está dividido nessas duas frentes. E qual é a mais intensa? É uma incógnita. É uma incógnita. Mas tem alguns indícios aí. Eu me soa, pelo que você falou, bom, que é mais fácil a gente saber seria no contexto social, né? Já que não tem resposta a nível biológico. Não, então, tem capacidades. Sim. Mas é o ponto que passa a ser uma ideia, aí o campo de análise é outro. Sim. E, de novo, vamos lembrar que a empatia, assim, quase como, não é uma ideologia, mas como uma bandeira de que é algo bom, é algo que tem que ser disseminado, etc., é pós-Segunda Guerra Mundial. De maneira, assim, global. Antes você tinha suas bolhas aí religiosas, tribais, que, óbvio, que iam pregar você compartilhar em vez de matar o outro. Desde que não fosse da outra tribo que quisesse roubar sua comida. Senão, para referenciar um podcast que eu tenho no tema, seria muito ruim você ter compaixão ou empatia por alguém que vem roubar sua comida quando você mora num feudo. Eu entendo que você tá com fome, só que é o melhor pra sua tribo. Pode levar. Passa aqui, precisa matar alguém também da minha família? Eu entendo, faz parte do processo. Não... Pode rir, Pedro, segura não. Esse é apropriadamente cômico. Mas, onde estão essas linhas aí do devido e indevido é o X da questão, né? E eu acho que é o que leva à próxima pergunta. Bom, como a gente estava falando até agora, sempre foi visto, somente depois de 40 anos falou, como algo muito positivo, mas qual a parte negativa da empatia aí? Quando isso pode se tornar um problema? Na Alemanha, na Segunda Guerra, começar quando criaram empatia pela figurinha carimbada. Aí foi mais a falta de empatia ou a empatia reduzida a um certo grupo de pessoas. Uma projeção muito limitada, né?
Então, um grande... Eu posso dar um chute de uma coisa que você fala que você não é abordado nesse sentido? Sim. Eu não sei, eu sinto de vez em quando talvez o problema seja justamente por conta de ser uma projeção, quer dizer que... Não tô falando que fazem ou é uma regra, mas estou falando que por conta de ser uma projeção, as pessoas podem ter uma projeção, por exemplo. Ela pode ser estimulada a chegar a criar aquele sentimento, né? Sim. Então é muito maleável. Esse é justamente o primeiro exemplo que eu tenho aqui. Como você induz uma empatia afetiva e consegue distorcer resultados que não são os melhores. Por exemplo, sem ir para a Alemanha ainda, caso de abuso, né? Eu acho, para ver. Chegaremos lá. Mas num experimento de laboratório recente de um cara chamado Daniel Batson, ele colocou várias pessoas para analisar uma instituição de tratamento de crianças com doenças terminais. Então, criança com câncer ali terminal, criança de 10 anos, e ele testou 2 grupos no segundo sentido. Ele separou um grupo para analisar uma lista de 10 crianças e deu uma entrevista de uma criança chamada Sarah Summers, contando em detalhes a história dela e tudo que ela tinha passado e pedindo para essas pessoas tentarem se colocar no lugar dessa criança, realmente tentar empatizar com ela, para saber qual era a experiência de uma criança que tinha toda a vida pela frente, sabendo que, na verdade, a vida ia ser mais curta do que das outras pessoas. Eles pediram para analisar, escutar essa entrevista, realmente se colocando no lugar dessa criança nessa situação. Enquanto para o outro grupo, eles pediram para escutar a história, mas tentar se manter o mais imparcial possível, usando a experiência dela para entender o contexto das crianças no geral, com essa mesma condição, mas sem necessariamente gerar vínculos afetivos com ela. E depois disso, eles pediram para eles preencherem um formulário no qual você decidia se para essa Sarah Summers aí você ia abrir uma exceção e mover ela numa lista de tratamento que ela estava em, sei lá, lugar 20 para primeiro lugar, ou se você ia manter a lista como estava. Então, lembrando, 2 grupos. Um foi solicitado para empatizar com ela e fazer essa decisão de fazer ela uma exceção. E o outro falou se mantém imparcial e decide a mesma coisa, se ela deve ser exceção ou não. Cognitivo e afetivo. O que vocês acham que aconteceu? Já botaram ela no topo da lista. É a separação cognitivo e a afetiva, né? A afetiva provavelmente subiu a menina. Mas quanto você acha a diferença em porcentagem? Nossa. Acho que é meio intuitivo que um grupo o primeiro ia botar ela mais pra cima da lista, enquanto o segundo menos, mas... 100% o primeiro grupo. Caramba. William, quer dar um chute? Não sei não, é um 80% do grupo aí. Mais próximo. Foi 75% das pessoas no primeiro grupo abriram a exceção e colocaram ela em primeiro lugar. Sem fazer nenhuma pergunta sobre a situação das outras crianças. Simplesmente falaram, vou abrir exceção para ela porque eu gostei da história dela, fui afetado emocionalmente. Ela tem que ser tratada primeiro que as outras 20 crianças. E o outro grupo que foi pedido para se manter imparcial, chuta a porcentagem, que botaram ela em primeiro lugar. O outro grupo 10%, 20%, vai 20%. Por aí. Foi bem por aí mesmo, 1/3 deles. Ô, louco. 30% só, abriu exceção para ela. Então a diferença aí foi de 75 para 30. Que é estatisticamente bem relevante. Você tem uma minoria fazendo isso e uma maioria fazendo no outro caso. Sim. E aí você se pergunta, já lembrando também do nosso episódio lá de princípios de justiça. É justo você contar uma história bonitinha, mostrar a foto, não é foto não, foi uma entrevista. Sim. Mas você realmente criar aquele vínculo emocional e à custa das outras 20 crianças que podiam estar ali há mais anos, podia estar numa condição mais grave, tinha uma emergência maior de um tratamento do que ela, simplesmente ficarem para trás porque o primeiro grupo empatizou mais com ela. É por isso que todo mundo chora na internet. Não sei. Não, tem isso, mas eu não sei. Eu sinto que também tem um escopo desse tipo de tomada de decisão no sentido do seu poder de ação, do que você pode fazer, né? Eu acho que pesa muito. Por exemplo, o fato da pessoa colocar a menina em cima da fila, pelo menos no meu entendimento, pode ter ocorrido. Eu tô tentando fazer um exercício de empatia aqui, tentando me colocar no lugar desse. Deve ser porque eles estavam vendo como uma oportunidade de fato fazer algo concreto, que ele conseguiria ver o resultado, entendeu? Tipo assim, ele saberia que conseguiria ajudar aquela menina, porque ela em primeiro lugar,
Mas a custo de quê? Então, esse que é o ponto. Mas não é que tá, porque, tipo, beleza, por exemplo, você ajudou uma pessoa, você sentiu bem, beleza, bom, consegui colocar ela em primeiro ali. Mas e a outra que tá em primeiro? Esse que é o ponto. Eu acho que ao mesmo tempo você cria uma situação... Parece que é um negócio mais, mais pessoal do que porque realmente... dá pra gente criar nesse sentido, mas também dá pra criar no sentido contrário. Você pode falar, tá, então, tipo... Pode virar o canhão pro outro lado e falar, não, eu vou me manter justo aqui, então eu não vou ajudar ninguém. Então, entendeu? mas você tá ajudando. Se você manter ela justo ali, você tá ajudando quem já tá naquela fila ali, pelas razões que foram avaliadas pra estar. Esse negócio, tipo, essa coisa, se eu botar ela, tipo, o grupo que botar em primeiro, dá muita sensação que é mais uma coisa do eu me sentir bem com o que eu tô fazendo do que... É egoísta, porque essa sensação de ter feito algo é sua. Sim. E se a criança que estava em segundo lugar morrer, porque o tempo de tratamento agora, que ela teve que esperar 5 semanas para chegar a vez dela, e se não fosse essa mudança na fila, teria se tratado e não teria morrido. Ou não teria morrido tão rápido. Essa é que volta àquela questão do altruísmo efetivo do nosso episódio. Que é a questão lá, tá, você ajuda uma pessoa dando dinheiro aqui para essa causa, mas se você desse o mesmo dinheiro lá para rede de malária na África subsaariana, estaria salvo a vida de 200 crianças. Então esse é o primeiro e talvez o maior lado negativo aí da empatia no sentido como defendido nesse livro. Eu não falei o nome do cara ainda, chama Paul Bloom, que é um psicólogo de Yale, que ele passou os últimos 20 anos estudando essa questão de como a empatia pode ser mais negativa do que positiva no sentido afetivo. Você realmente manipular as pessoas em atenderem algo que ajuda a sua causa, ou ajuda seus filhos, ou seus parentes, etc., do que realmente dar um passo para trás e racionalmente, cognitivamente entender que talvez o bem maior, e aí já parte para uma questão filosófica também de kantianismo e utilitarianismo. Até a última consequência para pensar. Consequencialismo, acho que seria a melhor palavra, né? De o que é melhor, ajudar uma criança ou ajudar 15? Quando você tem que fazer. Aquele exemplo do trem lá. Sim. Esse do trem eu tenho a resposta hoje. Você tem a resposta hoje? Descobriu? Se tiver que matar o inocente para salvar 10 inocentes, tá todo mundo fudido, tem que todo mundo morrer. Já tá tudo cagado já. Essa é uma resposta não resposta. Que diariamente, principalmente... Deixa o trem passar em 5 e você mata o outro. Pronto. Tudo igual agora. Todos não, né? Mas todos têm governos, principalmente instituições, têm que fazer decisões diariamente de o que sacrificar para ajudar mais ou menos. Acho que um princípio que não é nada enraizado em empatia é que 10 vidas valem mais do que uma, não considerando detalhes. Mas racionalmente. Tem uma frase boa. Racionalmente. Uma morte é uma tragédia. 1000 mortes são estatísticas. Nosso amigo bigodinho Joseph Stalin. Alegadamente. Alegadamente. Mas sim, a empatia, além de ser enviesada e manipulável ao ponto emocional, ela não é numérica. Essa é a questão. Se eu falar pra você que morreu 1000 pessoas... depois falar, não, o Covid. Só pegar o Covid, né? Só pegar o Covid. Mas só para ilustrar, realmente, falar 1000 pessoas morreram pelo Covid. Falar, não, eu me enganei, na verdade foram 10 mil. Você se sente 10 vezes pior? Eu acho que até, igual você falou, é evolutivo o negócio, porque, igual a gente falou, se você realmente sentisse, tivesse o mesmo vínculo afetivo, ou a mesma empatia afetiva que você tem, sei lá, com sua própria família, seu núcleo familiar, com o resto do mundo, você não ia sair de casa. Exato. Tem uma questão de capacidade, mas quando você vive numa sociedade, as diretrizes dessa sociedade, governamentais, institucionais, se estamos de acordo, não deveriam ser baseados em favorecer o próprio círculo, ainda que os políticos são os piores exemplos disso. Mas como diretrizes, mais do que na prática, você quer que o hospital trate de salvar mais pessoas do que menos, certo? Você quer que instituições que distribuem comida doem comida para mais pessoas do que menos. E quando você usa a empatia como raiz ou como discurso de que todos
tem que ter empatia ilimitada por todos, você chega numa impossibilidade de fazer isso. Sim, mas eu entendo que seja no mesmo sentido por exemplo, eu quero um mundo sem crimes, entendeu? Uhum. Eu entendo que seja o mesmo. A gente sabe como é que é a coisa. Sim. É utópico. Eu entendo nesse sentido. Claro que, como meta ideal, a gente tem que colocar o que é mais, entre aspas, o que é mais perfeito, certo? É racional, mais pragmático, talvez. Agora, por exemplo, eu acho que a partir do momento... Tudo bem, eu entendo de colocar esses apontamentos, mas o meu problema é você desconsiderar esse ideal e cair na... Não, vão ser imparcial 100%. Existe um risco muito grande aí também, entendeu? Isso eu acho que é uma das perguntas mais pro fim do episódio. Né? Como se existe um tal equilíbrio perfeito. Mas, voltando aqui ao negativo. Esse do experimento aí foi uma maior bandeirada de que tem algo estranho nesse negócio de empatia aí, dado que você consegue ser injusto de maneira tão rápida, tão conclusiva e irrepetível, que isso não é uma coisa que você faz aconteceu só nesse laboratório dessa maneira. Tem infinitos exemplos aí de coisas parecidas que aconteceram, e um dos maiores deles nos Estados Unidos é dessa Sandy Hook. Vocês lembram desse tiroteio lá em 2012? Esse nome não é estranho, mas esse eu não lembro. Esse é o problema. Sandy Hook foi numa escola primária. Newtown, Connecticut, em 2012. O atirador matou 20 crianças entre 6 e 7 anos. E foi um desastre realmente que ganhou muito mais atenção da mídia do que os outros tiroteios, até independente do número, porque se tratavam de crianças entre 6 e 7 anos. E a cidade recebeu inundações de doação de dinheiro, de ursinho de pelúcia. Mesmo sendo uma cidade afluente, chegou um ponto em que o prefeito da cidade falou: por favor, parem de doar, porque eles tiveram que eles tiveram que organizar mais de 800 voluntários para processar as doações. Tiveram que alugar armazém para colocar todos os ursinhos de pelúcia. Gasto. E assim, não diminuindo a gravidade do problema. Foram 20 crianças no tiroteio e o país inteiro doando milhões de dólares, milhões de ursinhos de pelúcia, de brinquedo, para uma cidade rica, numa parte rica dos Estados Unidos. Enquanto em Chicago e Boston estourando lá. Só de bala perdida morria essa quantidade de crianças lá em Chicago. Se for pro continente africano, então, 20 crianças nessa faixa etária devem morrer só de diarreia por dia. Sim. Então, esse foi outro momento de subir a prioridade na lista. Todo mundo empatizou com a história, com a família, e se viu relacionado, porque aí tá outra coisa. Tava ali no mesmo país, a maioria das doações foram de pessoas da mesma classe social, do mesmo grupo étnico, que tocou. Foi uma empatia... afetiva, claro. Afetiva, exatamente. Quando talvez o melhor para o momento ali era cognitiva. Entender que foi trágico, que tinha que sim... levar uma compaixão no sentido talvez, e aí já chega em controvérsias de votar em pessoas que garantissem que isso era menos provável do que mais provável de passar. Que as pessoas não veem um bagulho a longo prazo, né? Exato. E essa é outra crítica do Paul Bloom aí, que empatia, ela é manipulável e ela é reducionista no sentido essa pessoa no aqui e no agora. Não esse grupo de pessoas no médio e longo prazo. Você está pensando... ironicamente, mais no seu bem-estar em ajudar aquela causa que você sabe que tem um resultado concreto, do que abstrair e falar, não, onde o meu dinheiro, a minha doação gera o melhor resultado para o grupo de humanos em vez do grupo dessas pessoas que eu estou vendo na TV 24 horas por dia. Então ele fala, realmente, se colocar no lugar dos outros, ele não está falando que é ruim sempre, mas para desastres sociais ou para políticas ambientais ou qualquer coisa que diz respeito à sociedade, mais do que o momento no tempo, é no abstrato. Se você pregar empatia afetiva, é um tiro no pé. E esse é o lado realmente que não é tão discutido. Porque qualquer coisa, até para fazer doação, essas coisas que não tem a ver com tragédia, doe para essa ONG, ou doe para aquela ONG. Qual que é o primeiro artifício que eles usam? Foto de crianças. Sim. Vamos aprender a história desse menininho, o Joãozinho lá do sertão do Nordeste. Vamos descobrir como ele viveu. Pra cancelar o negócio do Unimed? Não, Unimed é médico, né? E Cruz Vermelha? Não, era Médico Sem Fronteira. Red Cross. Sei lá, era alguma coisa que eu fiz uma vez lá.
Quando eu era mais novo, eu falei, tá, eu ajudo sim, pra cancelar depois. Nossa senhora. Foda. São artimanhas usadas porque dão resultado. Sim, Você convencer alguém emocionalmente. Se a pessoa tiver retórica boa, então. É sempre aquela foto de criança passando fome. Conhecer uma história. Sim. É apelar pro lado humano. Mas aí, de novo, o paradoxo por mais que dê resultado, tá dando resultado para lugar onde a efetividade é a maior? Ou é algo mais quase egoísta no sentido, deixa eu te prender emocionalmente aqui e fazer o que satisfaz melhor o meu objetivo. E, de novo, em certos momentos, certos casos, óbvio que isso tem sua validade, mas do ponto de vista social, talvez pregar a bandeira vamos nos colocar no lugar dos outros com mais frequência não é a melhor mensagem. Não, eu entendo. Eu entendo porque, tipo assim, no contexto de sociedade tudo bem. Você não pode... Primeiro porque você está falando de um ente abstrato. Não é algo... Não tem rosto, cara. Entendeu? A Madre Teresa também soltou uma frase assim. Ela falou... É madre em português mesmo? Por que não traduziram isso? Inconsistência. Madre Teresa ficou madre. Enfim... Ela falou que se ela olhasse pra messe, como que é messe? Massa. Não, mas o messe do... A missa? Pode ser a massa. Se ela olhasse pra massa, ela não ajudava. Quando ela era pro indivíduo, ela fala, ela ajuda, eu ajudo porque eu olho pro indivíduo e não pra massa. Não tem como você olhar, tipo... É esse que eu acho que é o maior problema, principalmente quem trabalha com esse tipo de coisa, você vê muito relato, é que justamente quando você começa esse trabalho de pessoa a pessoa... A maioria, você tem muito disso em movimento, etc. Tipo assim, que os caras brigam, que acaba, que dá treta. Você sempre vê porque sai do princípio ali e perde o que você falou, a característica humana da coisa. Você não tem mais o tato ali. É igual a pessoa chegar pra mim, igual o exemplo da gente doar o dinheiro. Sim, faz mais sentido. Mas se a pessoa chegar pra você e falar, eu tô com fome agora. Não. Eu entendo que você quer ajudar e tudo, mas... Senhor, eu tô com fome agora, preciso comer agora. Você entende? Sim. Não, cara, vai lá, que eu tô lá no bagulho, vai lá. Eu acho que não são coisas mutuamente exclusivas. Eu também acho que não. Eu entendo a perspectiva, porque não dá. Você não tem como sofrer pelo seu país inteiro. Sim. Pô, não tem como você colocar, carregar o bairro inteiro. Mas tem como você entender. E esse é o ponto dele, de que a empatia cognitiva aí tinha que ser uma bandeira maior e mais... Eu acho que tem que ser até bom. Deveria ser mais nítido, primeiro porque primeiro que é uma versão mais honesta da coisa. Exato. Porque realmente, igual a gente falou, tem gente que apela ao afetivo, usa o afetivo como argumento, mas para um contexto do cognitivo. Exato. E tá errado. Falar assim, por isso essa criança, existem outras milhões na mesma condição. E eu acho que é por isso que de vez em quando a pessoa não ajuda, porque quer esse cara é uma hipócrita. Mas eu acho que é por conta disso. Essa distinção, para mim, só deixa mais... Pelo menos pra mim, deixa mais nítido que eu não sabia formular em palavras. Entendeu? Sim. Mas eu sinto que pra quem tá ouvindo e nunca pensou nisso, realmente você começa a ver que faz sentido. E que, de certa forma, é dessa forma. Você vai fazer o quê? Existe uma dualidade. Também, sem essa propensão a cuidar... No sentido binário, ou é X ou é Y, não tem como. É um espectro, o que ele defende é mais socialmente, as bandeiradas deviam ser mais pro lado cognitivo, e pessoalmente é sempre bom você se questionar, como no caso dessa menina aí, você tá fazendo uma decisão pessoal com uma menina na ponta da lista no final dela. Se você se questionar por que eu tô fazendo essa decisão, por que eu tô fazendo isso, mesmo que seja num escopo bem reduzido aí de 10 crianças na lista, você faria uma decisão melhor dando um passo para trás e pensando realmente o quão afetivo e o quão cognitivo eu tô sendo aqui. Essa daí eu vou ter que ser honesto, se fosse eu já tinha assinado pra subir. Já perdoa, sou egoísta. Antigamente eu acho que eu teria, hoje em dia eu não sei. Eu acho que hoje em dia você não colocaria ela no topo da lista? Acho que eu não colocaria ela no topo. Duas coisas na minha vida que eu não aguento. Tem 20 crianças no negócio. Você tem uma que tá em primeiro, tem algum motivo dela estar em primeiro. Acho que aí a capacidade, como o Pedro gosta de dizer, de expandir o seu horizonte imaginário. Você tá imaginando uma criança só. Sim. Por que você não pensa na história das outras 10 também? E como que elas estão ali há mais tempo, numa condição mais grave? Eu sou idiota, eu sou egoísta, não sei meu papel. Todo mundo me xinga depois. Eu até falei, eu acho, algo assim quando a gente tá no VB das perguntas lá. Eu lembro que uma coisa que eu tava quando eu era adolescente, que eu achava que eu era muito de
de ajudar os outros, me dar produto, não sei o quê. E era muito, me engajava muito pessoalmente, assim. Que era uma coisa que eu tava querendo diminuir. Parecia errado, mas era uma coisa que eu tava querendo diminuir. E, inclusive, a gente tá falando bastante disso, desse ponto negativo, né? Mais um escopo maior, social, social, mas e pessoalmente? Então, esse é o ponto que a gente tá falando. Pessoalmente, tem situações onde sim, você vai escolher fazer decisões menos efetivas, porque você tá empatizando afetivamente mais do que cognitivamente. E aí, infelizmente, não tem como virar toda a chave, a menos que você tenha certas condições neurológicas. Sociopata, você ia desligar completamente. Ou sociais no nível espartano, assim. O bebê tá meio deformado e joga fora. É o Marco Aurélio lá, né? Com o estoicismo dele, indiferente a tudo. Não, acho que, de novo, não é A ou B. Eu acho que o positivo aqui é você ter consciência desse envezamento, vamos dizer. Sim, quanto a isso eu tenho. Isso. No meu caso eu consigo. Isso daí eu não nego. Mas aí, com base nisso, tentar fazer a melhor decisão possível. Se você realmente achar que a menina merece estar no topo da lista, desconsiderando todas as outras, acho que tem uma perspectiva utilitária, consequencialista, racional, se quiser. Acho que você não fez uma boa decisão. Mas você realmente está convicto, não é uma coisa... vai preso. Vai preso que você ajudou uma criança. Quer dizer, mais ou menos. Depende do seu papel. Se você é um médico, por exemplo, e joga o seu filho no primeiro lugar da lista, todo mundo está de acordo de que... É cadeia. Tem uma mal prática ali que deveria ser evitada. Mas uma coisa, só para terminar, que eu acho que é realmente impossível pra você jogar, falando de filho. Consequencialisticamente, falando 10 vidas vale mais do que uma, mas você mataria o seu pra salvar 10 crianças que você não conhece? Não. Mas eu falo, cara, o reino da lógica do negócio é apartado da realidade, não dá também pra juntar tanto. Quanto mais consciente você tá disso, mais dá pra estreitar um pouco essa divisão. Eu não vou matar 10, vou matar 9. Deixa eu. Então, é que você chega a situações impossíveis, né? Mas de maneira só como eu tô consciente disso, eu vou pensar nisso quando eu tiver fazer uma decisão. Já é um passo... já é uma chave interpretativa que pode mudar completamente o desfecho. Isso de novo, no pessoal. Agora imagina todo mundo, isso de novo, indo lá pra utopia, pensando mais nesse critério de peraí, eu tô fazendo a coisa certa aqui, e as outras pessoas que estão desconsiderando? Se todo mundo pensasse assim, como seriam as instituições, os governos? Seria mais funcional ou menos funcional? Os problemas, digamos, mais endêmicos seriam resolvidos mais rapidamente ou mais lentamente? Eu lembrei do bombardeio de Dresden lá que a gente falou. Cara, se você for pra guerra... Na verdade, a guerra não deixa de ser um exemplo de envezamento também, de pensar... são as vítimas do nosso país. Não. Você tem que... como, por exemplo, o 11 de setembro. Algo bem recente aí. Estou em todo um outro contexto aí de interesses econômicos, mas só pensa nas 3 mil vítimas lá americanas que levaram todo o país a estar de acordo com a invasão do Afeganistão naquela época. Acho que, se eu não me engano, 83% ou 90% do país concordou de que era válido. O Congresso foi praticamente quase unânime. Sim, tanto democratas como republicanos aprovaram a invasão com base em 3 mil vítimas. E 20 anos depois, quantas vítimas, tanto americanas como afegãs e de outros países, foram geradas? Na verdade, se você for pensar, tirando aqui todo o contexto, mas só numericamente, 11 de setembro de 2021, mais pessoas morreram de Covid nos Estados Unidos do que pelo atentado. Mais de 3 mil pessoas morreram em um dia de Covid nos Estados Unidos do que pelo atentado. Mas de novo, aquela coisa sem rosto. Você não vê, né? Então, mas você até vê, porque sai o obituário aí, sai... Mas não é a mesma coisa. Mas não vê um prédio caindo. Um avião. Sim, então, o efeito afetivo é menor, e o efetivo aí é a grande chave, porque a maioria dessas pessoas que morreram lá hoje foi porque não quiseram vacinar. Ou não usaram máscara, não tomaram cuidado. Então aí você já perde muito essa coisa afetiva e já vai pro cognitivo de uma decisão foi feita, tá acarretando com aquilo, enquanto as vítimas do atentado realmente foram puramente inocentes, né? Mas só, de novo, em termos numéricos, você vê essa coisa da guerra, 3 mil pessoas morreram aqui. Sangue nos olhos, vamos invadir, vamos vingar essas pessoas. E aí é uma empatia, realmente, você pensou no, e quanto vai gerar de vítimas essa guerra? Quantas pessoas inocentes vão morrer no Afeganistão? Mas não precisa nem ir longe, no Brasil você tem 60 computados, a média de 60 mil homicídios por ano.
Isso é mais que o primeiro ano do Vietnã, pra vocês terem ideia. E aqui tá outro experimento legal, aproveitando o gancho aí, de que... Esse experimento eu não lembro dos detalhes específicos, mas tem a ver com colocar 2 grupos de pessoas, foi solicitado ser mais empático e outro menos empático com relação à punição que devia ser dado... É criminoso. Não é criminoso, é uma empresa que lançou uma vacina que teve efeitos colaterais que não tinham sido devidamente estudados. Vacina talvez não seja o melhor exemplo agora, dado todas as controvérsias. Mas a conclusão do estudo é quem pensou mais empaticamente acabou dando a maior punição do que quem pensou mais cognitivamente. E com punição é a mesma coisa. As pessoas mais empáticas em relação a certo grupo são as mais cruéis no sentido de retribuição ao que eles enxergam como perpetuador do mal do que aquele... assim... Tem uma frase até que me lembrou o Pedro, de um cara chamado Henry Adams. Ele diz... os maiores the greatest evil in the world, os maiores maus no mundo, são os que pensam que estão fazendo bem. Não, são perpetuados, na maioria das vezes, por homens bons. Que beleza. E se a gente pensar aí nos grandes personagens, carteirinha aí de Hitler, Stalin, etc. Napoleão, na verdade, você pegar todas as grandes figuras que pregam aí, que tá fazendo tudo pelo seu bem... Ele desconsidera o que você tá fazendo. Pelo seu bem, facada vai. Isso, existe uma empatia com as grandes figuras, as redes sociais aí. É o que você mais vê. Com o meu povo, com o nosso povo, né? E aí vem o outro lado. Que fazendo uma pausa aí, então, dessa questão de enviesamento, de limite, tem uma questão também de ilusão. E esse é outro grande ponto negativo que passa desapercebido da empatia, que é essa coisa de se colocar no lugar do outro. O quão real é isso? Quando eu falei esse negócio do negativo, teve uma coisa que eu ouvi falando negativo nessa coisa de a pessoa se colocar no lugar do outro, que tem um negócio que eles chamam de estresse empático. É estresse empático? Estresse. Que, obviamente, que deve ser algo raro de acontecer, eu nunca nem tinha ouvido falar, mas que a pessoa se coloca tanto na situação que aquilo desgasta ela mesma. Mas eu acho que tem um problema justamente nisso. Você se colocar na situação da pessoa, pra mim, é só possível se você tiver um arcabouço imaginário. Não, o problema disso é que é muito... Não, porque é muita variável. Não é assim, beleza, vou dar um exemplo extremo. A pessoa foi violentada. Você não consegue estimular, por exemplo... Normalmente a gente fica a parte... Você não consegue estimular, por exemplo, a parte biológica da coisa, dor física. A gente não por consegue. Isso, justamente o que eu vi quando esse negócio desse por estresse, isso... É mais... É muito... É o emocional. É quase emocional. A pessoa não tem não usa do racional ali pra poder realmente ajudar a pessoa de alguma forma, ou pelo menos tá. Você vê um cara que tomou toma as dores. Você vê um cara lá, tudo tomou uma surra e fala, nossa, deve estar doendo, mas você não sabe que tá com os perdeu os dentes da boca, entendeu? Mas isso daí ainda é algo muito limitado no sentido tomar as dores. Mas falando que a ilusão vem de, por exemplo... como vocês sabem, esses programas de TV aí fazem, eu vou ser mendigo por um dia. O Gugu mendigo. Gugu taxista, Gugu mendigo. O taxista era o Hulk, né? Uma coisa é você ser mendigo por um dia e voltar pra mansão. Ou como tem vários casos famosos nos Estados Unidos também, de pessoas trocarem identidade étnica, ou racial. Tem um livro lá famoso que chama Soul Sisters, que é de uma... mulher branca nos Estados Unidos que na década de 60 tomou remédio para absorver mais raio UV e conseguiu escurecer a pele e escreveu um livro e foi pro sul dos Estados Unidos, acho que Tennessee, alguma coisa assim. Escreveu um livro chamado Soul Sister, de como que era empatizar com o pessoal da comunidade lá negra nos Estados Unidos, tendo a consciência branca. Sim, vai bem além. E isso estava sendo discutido num podcast de descendentes afro-americanos, discutindo, mas ela gerou uma maior empatia pelo público que ela foi visitar, ou ela, na verdade, só pensou que estava fazendo alguma coisa e, na real, não estava fazendo nada? Os caras falaram, sai daqui, mano! Então, é aquele cara lá que virou coreano, quer virar coreano, fez um monte de plástica. Eu vi isso daí. Nossa. Então, é nesse sentido. Tem vários filmes aí também de que, vou trocar de lugar,
Você quer saber como é a minha vida? Eu trabalho uma semana onde eu trabalho. A outra face. A outra face, ó, isso é bom, hein? Isso daí eu recomendo. O elemento cômico, sim. Mas o ponto aqui é que essa premissa de você realmente entender a vida de outra pessoa se colocando no lugar dela, ele é necessariamente falso, porque, primeiro, só biologicamente, cognitivamente falando, você não consegue ter outra mente que não a sua própria sua. Sim. Então, o máximo que você consegue fazer é tentar simular alguma coisa. E olha, esse é tentar ainda bem, entre aspas, porque você não tem todas as variáveis pra repetir a experiência. Aquela coisa neurológica, pessoal, que eu tava vendo também, que ele fala que muitas vezes quando a gente tá tendo empatia por alguém, às vezes a gente não sabe exatamente, não entende exatamente o que a pessoa tá passando. Mas você tenta ligar o que ela fala com coisas que você mesmo passou. Com suas experiências. O imaginário é o reino das possibilidades. Por que eu gosto da literatura que eu falei lá no começo, que eu mencionei rápido, é porque tem um arcabouço. Por exemplo, você pega um livro de um cara que escreveu que foi prisioneiro no campo de concentração. Ali você tem óbvio, se for um bom livro, ele vai conseguir transparecer aquela experiência. Então ali eu entendo que ali você consegue captar alguma coisa. Consegue trazer isso. Sim. Mas ainda é só um fragmento, entendeu? Acho que tem que diferenciar como uma possibilidade ou uma exposição, melhor dito, para uma experiência integral de como é ser outra pessoa. Você tem uma exposição à vida da pessoa, eu acho que realmente a literatura, os filmes, diversos tipos de mídia fazem muito bem, que é como que é a vida de um taxista, por exemplo. Então, por isso qual que é a vida da pessoa na Segunda Guerra Mundial. Mas isso só mostra o quê? Que até mesmo em ficção ou não ficção você tá lendo, escolha coisas boas, tá? Mas isso é uma mera exposição a variáveis que você não tem consciência. Sim. Com uma coisa de tiro amigo na guerra. Tiro amigo, friendly fire. Friendly fire, algo que quando você pensa na Segunda Guerra Mundial, você mal pensa nisso, mas aí você lê uma biografia, lê um relato, você vê que isso foi um dos maiores, principalmente na Guerra do Pacífico ali, uma das maiores razões de fatalidade, porque eles estavam numa floresta densa, os japoneses atacavam à noite, e chuta o que acontecia. Tiro pra todo lado. E em amigo, em pessoas do seu próprio time. Mato. E aí você fala, realmente não tinha pensado nisso, agora eu sei como é ser um combatente na Guerra do Pacífico, na Segunda Guerra. Não. Você tá consciente de algo que você não estava consciente antes, mas saber como é... não tem como você virar outra pessoa aí. Você tá querendo o quê? Mas nem eu, tô jogando God of War de novo. Eu sei como é ser um deus. Bem isso, não, Aqui eu acho que sou intuitivo pra todo mundo estar nos escutando. Porém, o grande pulo aí, o elemento veja bem pra mim é que quando você pensa o quão bem uma pessoa tá decidindo alguma coisa, você se coloca no lugar dela e fala... mas eu não faria isso, essa pessoa tá sendo idiota, essa pessoa tá pensando mal. Esse negócio de eu no lugar dela não faria a mesma coisa. Se ela tá fazendo outra coisa é porque ela é menos. Entendeu? Tá fazendo a decisão errada. E isso quantas vezes vocês já não ouviram? Sim. Aquela pessoa ali tá sendo preguiçosa, tá sendo... Hoje já falei umas 10 vezes. Então, se eu tivesse no mesmo lugar, eu faria diferente. Então isso prova que é incapacidade da pessoa. Porque se eu tivesse no mesmo lugar, eu faria diferente. Mas aí, de novo, você tá pensando em você no lugar, você não tá pensando na pessoa. A ótica é outra. Isso, que, de novo, essa daí do Soul Sister, por exemplo, essa mulher aí branca que ficou afrodescendente, ela passou 4 semanas vivendo na comunidade lá. 4 semanas. 4 semanas, como uma adulta de 40 e poucos anos. Mas ela realmente sabe como ser uma pessoa afrodescendente agora? E como é crescer nessa comunidade? Mas ela tinha ela quis fazer isso como experimento? Ou ela daquelas que falava, nossa, eu me sinto como negra? Não. Porque nem esse daqui comentei do cara britânico lá, que ele fala que se sente coreano. Então ele queria fazer a transição de inglês pra coreano. Ela não é transracial, transgênero. Isso, transracial. Isso é outra... Transracial, em que ponto? Vai, continua. Não é esse mundo aí, não. Ela tava no mundo, eu quero criar mais empatia pela comunidade negra. Porque nessa época ainda tinha as leis do Jim Crow lá. Então existia uma segregação. Ela falou, deixa eu viver nessa segregação e escrever sobre isso para que o pessoal da comunidade branca empatize melhor com o pessoal da comunidade negra. A comunidade branca olha pra ela e fala, agora você não é mais branca, eu não quero saber o que você fala. Mas o que ela gerou foi realmente um tiro pela culatra, porque ela viveu uma experiência tão limitada da mente dela, que foi criada com todas as ideologias e privilégios de uma pessoa branca, que quando ela transcreveu a experiência dela,
ela transcreveu de uma maneira reduzida. Ele falou, as pessoas negras pensam isso e fazem isso. Ela ficou lá 4 semanas, como uma adulta, já com sua mente basicamente formada. Se ela tivesse crescido lá, e 40 anos depois escrito, morar lá é assim... Sim. Aí sim, mas chuta o quê? Várias pessoas negras estavam escrevendo sobre isso. Então o que ela fez foi basicamente tomar o lugar de uma pessoa que tinha essa experiência integral e falar, escuta o que eu tô dizendo aqui dessa janela de 4 semanas que eu vi. Era mais fácil ela entrevistar alguém, sabe? Exato, falar da vida da pessoa do que... E esse é uma outra grande chave aí de melhora no sentido empático, que é, em vez de se projetar no lugar de outra pessoa, pergunta. Não fica lá se imaginando, deve se sentir assim, né? Deixa eu realmente me imaginar em todas essas variáveis. Você vai imaginar, por mais esforço que você faça, menos de 10% dessas variáveis, chutando baixo. Então. Porque a influência dos pais, da família, da escola, de toda a cultura que você consumiu, você nunca vai chegar nisso. Então, em vez de ir lá e falar, eu me imagino na sua situação e a minha decisão teria sido essa. Pergunta. Como foi crescer assim? E por que você está fazendo essa decisão? Não se imaginando, eu com essa variável aí que ele está me contando, ou ela, faria diferente. Não. Não, aí a gente volta naquele ponto do se tudo fosse a mesma coisa, eu teria feito diferente. Óbvio que é diferente, já sabe que deu errado. Não, mas aí que tá. Se fosse a mesma coisa, não, você não poderia fazer diferente. Sim. Não é necessariamente igual. Se estivesse na pele daquela pessoa, com o nome daquela pessoa, com todo o alimento que aquela pessoa comeu, tendo a dor de barriga que aquela pessoa teve. É igual de voltar no tempo lá, se voltar no tempo pra fazer diferente. Mas isso é algo que pessoalmente me frustra muito, de ver as pessoas tentando ser empáticas, falando, não, eu entendo, me coloco no lugar da pessoa, mas ainda assim eu teria feito diferente. Falando, não, você já errou aí. Já tá errado. Você não tá empatizando nada, você tá se dando um alto tapinha nas costas. Sim. Olha como eu sou esperto, ó. Cagou aí, cara. Muda aí, mano. Não, entendi. A real empatia aqui é cognitiva, não é afetiva. Tá em primeiro perceber que você não vai sentir todas as dores daquela pessoa, não vai sentir todas as influências e a consequência disso. Nem queira. Tá fazendo. No máximo que você pode fazer é ter consciência que você nunca vai estar no lugar dessa pessoa, mas você pode fazer a escolha de acreditar nessa pessoa. Acho que a real escolha é, ela tá falando que tá sofrendo, tá falando que tá difícil. Você acha que ela tá mentindo pra você? É aí que tá a sua escolha. Sim. Você acreditar nela ou não acreditar. E falar, não é tão assim, porque ela tem uma outra intenção. Ou, aí de novo, contar essa historinha de se eu imaginar as mesmas coisas, eu não me sentiria assim, então a pessoa não tá se sentindo assim. Igual a pessoa fala, você me ofendeu. Ofendeu nada, deixa de frescura. Quem se ofende com isso? Mas tem não, aí também, vamos com calma aí. Por isso que eu tô falando, tem um espectro. Você escolhe acreditar nela ou não. Se for numa rede social e falar, você me ofendeu, ela quer chamar a atenção, ela realmente se ofendeu. Nossa, um pouco que eu vi de rede social que a mulher comenta, ela era um cara, sei lá. É que vocês não viram meu irmão. Ele fala tanto dessa coisa da rede social, que tem tantas dessas coisas das pessoas tentar, né, querendo ser empático, ajudar, falando de empatia. Mas qualquer post que você abre os comentários, a coisa mais fácil que tem é um xingando o outro. E justamente porque não tem aquela coisa que a gente tá falando onde você tem. Você não vê a pessoa. Você não tá cara a cara ali. Internet todo mundo é corajoso porque não tem como levar um soco na boca. Exatamente. Sempre foi isso, na verdade. Todo mundo é corajoso na internet porque não tem como você levar um soco na boca. Mas mesmo pessoalmente. Acho que pessoalmente, se alguém te fala na sua cara, olhando pra você, se me ofendeu. Sim. É diferente. É diferente. Mas ainda assim tem os seus momentos. Aí você tá zoando, você zoa ele, acha, mas se fudeu. Você tá num contexto, por exemplo, de escola e tá todo mundo olhando, e você fala na frente do professor, me ofendeu. Ou você tá realmente só as duas pessoas ali, no momento menos emotivo, vamos dizer assim, e a pessoa fala honestamente. Você consegue ver no rosto da pessoa, dá pra você saber. Sim, mas é uma questão de tempo de exposição também. Por isso que terapeuta tem um trabalho de recorrentemente falar com a pessoa, e não a gente fala a cada 6 meses. Valeu, falou. Bate aí de 5 meses. Já faz 2 anos que você veio? Qual o nome mesmo? Esse negócio de quanto você acredita na pessoa tendo tempo de exposição, tendo todo o contexto. Então, enfim, a minha martelada aí é que essa coisa de vamos empatizar afetivamente com outra pessoa para se colocar no lugar dela é balela filosoficamente, biologicamente, cognitivamente. Você só pode se imaginar com uma fração
das variáveis que essa pessoa está lidando. Mas você nunca vai imaginar de novo o quanto a dor de barriga de 2 dias atrás está afetando aquela pessoa. E a gente sabe que afeta, porque todo o bioma ali gastrointestinal afeta e muito a intensidade das nossas emoções, dado certas coisas. Sim. Mano, uma coisa louca, né, velho? Exato. E o que o vô dessa pessoa disse lá 20 anos atrás e tá ali no inconsciente dela, afetando ela, você também não tem como pensar nessa variável. Nem ela pensa. Nem ela pensa, exato. Se você falar que você tá sentindo exatamente o que ela sente, se colocou no lugar dela, não. Tá. Você colocou em 3 variáveis aí que você consegue imaginar na sua situação. Então não venha com essa, eu sei como é, viver como outra pessoa, ser pobre, ser rico, ser deficiente, ser outro gênero, ser de outra etnia. Não sabe e nunca vai saber. Então, essa é a real mensagem. Não sabe e nunca vai saber. O máximo que pode fazer é perguntar e escolher acreditar ou não na história que você está escutando. Ixi, vai ter gente chorando nesse episódio. Você não sabe o que você está falando. Mas não sei mesmo. É exatamente o que eu tô falando. Esse é o ponto. Bom, senhores, então, dado todas essas conversas, né, essas limitações, todos esses pontos que a gente levantou aí, como que a gente pode equilibrar isso, a empatia aí? Pode ser bom, pode ser ruim, Efetiva. Mas como que a gente coloca isso na balança? Já ali? botei no ranking. Minha mãe, minha namorada, tá lá no afetivo e não sai. Azar de que dos outros. Todos os demais entram na cognitiva. Aí a gente vai ter que... Não, brincadeira. Isso aí, minha mãe, meu pai, meu cachorro, meu irmão, o resto agora que vocês Não, brincadeira. Eu ia colocar meus amigos, mas de vez em quando me irrita. Aí eu não sei. Coloca. O Buzz vem bem antes de você tá, né? O Buzz é o cachorro. Meu cachorro. Eu acho que o jeito certo de equilibrar isso é tendo esse entendimento das duas distinções, né? Pra você poder tomar as decisões. Eu acho que só o fato de você saber que... Só o fato de não você... tem como você saber exatamente, já é eu um acho passo. que o primeiro é essa honestidade aí, cognitiva, de que por mais que você sinta, não é a mesma coisa que o outro sente. Por mais que você entenda, você tá entendendo só parcialmente a situação do outro, nunca completamente. Até porque nem nós mesmos entendemos completamente a situação. Mas também não é, eu nem entendo a minha situação. A pessoa tá mal, tá desabafando com você, ela fala, você entende? Você fala, não faço a menor ideia que você tá falando. Também não precisa ser assim. É verdade aí, amigo. Aquelas mentiras necessárias. Eu devia pular na ponte, eu não ligo porque eu não sei. Eu não sei. Você que sabe. Eu acho que aí o episódio de ansiedade e depressão tá lá. Quando você vê uma pessoa se afogando lá, batendo as pernas, o correto aí não é bater as pernas juntas e falar, eu sei exatamente como é se afogar. Tô me afogando também, Eduardo. A pessoa morre, o outro sai nadando, vai embora. Aí de novo, né? Já talvez sendo até um pouco arrogante a dizer, te vejo, te escuto, acredito em você. E aí achar uma maneira de ajudar. Que talvez pode ser perguntar como eu te ajudo, ou às vezes pode ser joga a boia de uma vez, não pergunta. Sim. E a boia aí vai passar realmente por um conhecimento de o que essa pessoa talvez precise que ela não dá conta de ter agora. É uma conversa, é uma ajuda financeira talvez, se a gente está falando de problemas financeiros. Enfim, aí já abre o leque infinitamente. Mas essa honestidade, acho que para mim é um primeiro passo em chegarmos no equilíbrio. Embora, de novo, é um primeiro passo porque às vezes você vai ver o filho chorando, ou a mãe chorando, ou o que seja, e esse passo para trás é um pouco mais difícil, mas a consciência de que vai ter momentos assim e outros que talvez não deva ser sempre assim já é um diferencial. Sempre vai ter alguém com aquele probleminha que você fala... E o outro acho que é não sentir mal de realmente não compartilhar essas emoções, de não sentir um sociopata, um psicopata. Porque, bom, em primeiro lugar, um sociopata... psicopata tem a ver com violência. Então eu evito usar porque psicopata é só quem efetivamente vai lá e faz o que faz, que todo mundo sabe. Mas um sociopata, a definição mais contemporânea tem a ver com conexões rasas, sentimentais. Não a ausência dela em total. A ausência seria uma deficiência, mas entra no quadro de deficiência mesmo. Se não é a pessoa, por exemplo, que está no espectro de autismo ali, que tem essa alexithymia que eu falei, falar, um sociopata, todo autista com alexithymia é um psicopata, é um potencial psicopata. Acho que ninguém pensa isso. Então a ausência é uma deficiência mais do que algo necessariamente negativo.
Mas o que realmente leva à sociopatia e possível psicopatia hoje, se entende, é uma conexão rasa de maneira constante com as pessoas. Você não conseguir criar vínculos a longo prazo. E até isso, um dos maiores mitos aí, por exemplo, de quem já viu Dexter, que até vai voltar agora, né, a ser transmitido, a série do psicopata lá, é que um real psicopata nunca teria um casamento, nunca teria vínculo com a irmã como ele teve. Isso é tudo confete narrativo. Que o que se tem de estudo hoje, as conexões são ralas de maneira geral. Você nunca vai criar conexão sustentável a longo prazo com ninguém, independente do quão próximo ela seja de você. Só com a faca. Então não ter esses sentimentos, ou talvez se controlar para não se envolver sentimentalmente tão fácil como no caso da menina lá na lista, não te faz um sociopata. Te faz uma pessoa cognitivamente consciente de que tem momentos que precisam de princípios mais do que sentimentos. E um outro bom exemplo, talvez soe paternalista, mas é para ilustrar a ideia, é quando uma criança tem medo de uma chuva com vários trovões, por exemplo, você não precisa ter medo do trovão para entender o que a criança precisa. Que é de atenção, é de carinho. Jogar ela na chuva aí, ó. Eu falo um murrão pra apagar, dormir. O método Pedro é um. Mas a moral da história aí é que você não precisa sentir necessariamente o que a criança tá sentindo. Seja... O cara começa a chorar igual um neném lá. Você vê os vídeos que a criança começa a chorar de alguma coisa, o pai começa a fazer o mesmo e a criança para. O que é isso, cara? Você é grande já. Isso. Ou como médico, não precisa estar na criança. Você não precisa sentir as dores do seu paciente para tratá-lo bem. Médico quebrou. Você já pensou? Essa é a pior profissão do mundo. Essa é um pouco da hora. O médico, imagina você médico, o paciente entra com a perna quebrada, você começa a sentir a dor. Não ia durar. O burnout ia acontecer em um dia de trabalho. Tem até um exemplo que eu deixei de fora aqui, mas eu notei, que é de um monge chamado Matthew Ricard. Ele é um monge neurocientista. Nossa! Caraca! O cara foi pros dois. Ele foi, não sei se é ainda, mas foi considerado em algum momento aí como o homem mais feliz do mundo. E ele tem uma capacidade, foi estudado, de ativar partes diferentes do cérebro dele seguindo a meditação. Então eles fizeram um experimento com ele lá, falando... Pense empaticamente sobre pessoas que estão sofrendo agora. E uma parte do cérebro dele ativou. E ele conseguiu manter por 1 minuto mais ou menos. Ele disse, a dor aqui é demasiada, eu não consigo manter esse estado mental. E falaram... Imagine se nós usássemos 100% dos... Morto! E aí perguntaram para ele, bom, então agora ativa a parte da compaixão, que é de doar, de fazer um trabalho voluntário para ajudar essas pessoas que estão sofrendo. E outra parte totalmente diferente do cérebro ativou, e ele conseguiu manter por 10, 15 minutos no experimento. Depois do experimento, ele até falou com o autor desse livro, Paul Bloom, foi na verdade uma das inspirações para ele escrever o livro, porque numa conferência do TED Talk ele encontrou esse cara. O monge perguntou para ele, você se dedica ao quê? Ele falou, estou escrevendo um livro contra a empatia. Ele pensou que a reação dele seria... foi bom te conhecer, até mais. Mas a reação dele foi... legal. Eu também sou contra a empatia. Vamos tomar um café ali pra conversar. E aí foi justamente o ponto dele. Ele falou que todo o treinamento que ele fez com base aí nesse controle emocional e teologia, entre aspas, budista aí, era de que a finalidade... de chegar lá no momento de ser um com o mundo, de atingir o nirvana, era de ter compaixão, não de ter empatia. Porque o ato vale muito mais do que o sentimento. E o sentimento pesa e é insustentável se você realmente focar em se conectar nesse nível com a pessoa. Então, um monge budista, de anos e anos e anos de treinamento, falou, se você conseguir focar na empatia, o mundo realmente seria um lugar melhor. A empatia... De novo, talvez é um passo para se chegar lá, mas não é o mais importante, não deve ser a prioridade. Ele falou, escreve esse livro aí, eu vou dar a recomendação. Que legal, não sabia disso não. Caralho. Monge. É um monge falando contra a empatia. Mas, de novo, colocando nessa caixinha. Nessa clave aí, tendo a compaixão como objetivo final. E para coisas negativas, né? Aqui vamos ser claros de que tanto esse autor como o monge, eles são 100% a favor da empatia afetiva quando alguém tá feliz. Quando alguém tá emocionado, apaixonado, como você vai ter uma relação romântica não tendo empatia Deixa afetiva? De ser besta falando. Então, para coisas boas, positivas, sim, conecta, porque aí você aumenta a positividade.
Agora, coisas negativas, estruturalmente questionáveis do ponto de vista social, aí talvez sim empatiza com o sentimento no geral, mas tem a compaixão como objetivo final, e a compaixão necessariamente está ligada ao entendimento mais do que ao sentimento. Nossa, pode encerrar agora, hein? Meu pai do céu, Carol, eu não tenho mais empatia afetiva com você, eu vou falar. Ideias. Não, legal. São marcos, né? A real resposta da sua pergunta de como ter um equilíbrio perfeito é: se souber, ouvinte. Ensina aí, por favor. Mas existem, de novo, esses guidelines, esses marcos aí que talvez leve a coisas mais produtivas e sustentáveis do que outras. Nossa. Beautiful. Todo mundo menos empático agora, hein? Menos afetivamente empático. Cognitivamente. Não, menos empático. Caos. Chega em casa, oi, tudo bem? Ficou olhando pra parede. Foi, meu filho. Tem um podcast. Eu tenho que ser mal. Tem que ser trevoso, né, Pedro? Não, é indiferente. O Pedro gosta da palavra trevoso. Tem que ser indiferente. Não é nem mal, porque mal é sentimento, você tem que ser indiferente. Tá certo. A indiferença é boa, eu gosto de indiferente. Você gosta, eu não. Não, eu vou tomar um soco na boca que ficar com alguém me ignorando completamente. Vamos saber. Descobrimos o ponto fraco do Pedro. Obrigado, Pedro. Não vou te ignorar o resto do dia hoje, vai acabar essa grossa. Bom, senhores, acho que dá pra gente terminar, né? Positivo. Bom, temos uma fala bonita, etc. Como sempre. Nossa. Tem que sair enquanto é positivo. Tem que sair em alta, tem que sair em alta. Vamos acabar Lembra o episódio da memória versus experiência? Se a memória final é positiva, a experiência foi boa. A experiência foi boa, exatamente. Perfect. Beautiful. Nossa, não vou falar mais nada, terminei. Eu tenho que falar mais uma coisinha assim, que é cognitivamente falando, precisamos do apoio financeiro de vocês. Todos entendem. Não estamos passando fome nem nada. O meu é afetivo, eu vou chorar, colocar minha foto chorando no bebê. Gente, eu não consigo comprar o PS5, pelo amor de Deus. Sintam a dor desse menino. Por favor. A foto do William na mesa triste. Do PS5. Meu Deus. Mas não, todos os canais de sempre. Nossa, ia falar apoio coletivo. É padrinho, né? Padrinho. O que é um apoio coletivo? O apoio coletivo é outra plataforma. Não existe. Apoia-se o nome. Não, tem apoio coletivo também. Mas foda-se. Tem o padrinho. Nosso Pix agora tá fácil, gente. Vocês viram? O Pix é rapidinho. Leva o que pra fazer? Menos de 1 minuto pra fazer. Segundos, 2 cliques. Isso. Foi. Não vai sacrificar nada do E aí tem tempo de vida. Tem as redes sociais aí. Isso vai causar uma empatia afetiva com você por parte da gente. É cognitiva mesmo. É cognitiva mesmo. É pra pagar a logística de gravar, pra pagar as ferramentas que usamos. E pra investir também em replicar aí a mensagem do Veja Bem nas redes sociais. É isso aí. Que isso passa muito mais por vocês recomendarem do que por nosso investimento. Vamos ser honestos aqui. Nada do que uma indicação. Nada melhor do que uma indicação. Exatamente. Isso torna uma... Bom, enfim. Vamos entrar em outra conversa. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado, então. Foi um ótimo episódio. Valeu, gente. Vocês tinham curtido? Curti. Faz tempo que a gente não faz um que é um só, né? Exatamente. Esse é uma parte só, viu? Essa é uma parte só. Fiquem tranquilos. Estamos sendo empáticos com esse negócio de parte 1 e parte 2. Por enquanto. Acho que final do ano que vem já. Em breve aparece outro. De breve já volta. É isso aí, galera. Valeu. Então é isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Manda um abraço. Um abraço muito efetivo.